Queridos amigos, companheiros espíritas da cidade de Itu, queria manifestar minha gratidão pelo convite, a gratidão por poder estar com vocês, ainda que na forma virtual, à distância, por meio digital, mas eu entendo que todas as vezes em que nós nos reunimos, não importa a forma, para falar sobre a doutrina espírita, falar sobre o Evangelho de Jesus, Jesus está presente. É importante. Esses momentos são raros e são muito especiais. Então, por essa razão, eu agradeço a oportunidade. Gostaria, na noite de hoje, de falar sobre felicidade. Dalai Lama costumava dizer que o mundo seria diferente se as pessoas quisessem ser felizes. E o comportamento de muitas pessoas é contrário ao ideal da felicidade. Nós vivemos para os problemas que nós temos. No Sermão da Montanha, Jesus diz: por que andais tão preocupados? O que irás vestir? Onde irás morar? Será que a vida não é mais do que estas coisas? O que Jesus queria dizer? Será que a vida não é mais do que os problemas que você tem? O ideal da vida é a busca da felicidade. Não é a solução dos nossos problemas. E a felicidade nada tem a ver com conforto, segurança e tranquilidade, que também é um ideal relacionado à ausência dos problemas e a segurança de que eles não vão aparecer no nosso caminho. A existência humana, ela é por natureza atribulada e ela se realiza em um ambiente de impermanência. Tudo passa, os momentos de tranquilidade passam e os momentos de turbulência também, de maneira que nós estamos envolvidos em um círculo onde as coisas se alternam. Elas não ficam boas e más, boas quando estão tranquilas e más quando estão conturbadas. Não, elas ficam fáceis e difíceis. E quando as coisas ficam difíceis, é muito mais complicado manter o equilíbrio, manter o nosso estado natural. Qual é o nosso estado natural? De felicidade. O Joana de Ângeles, em um livro ditado para o Divaldo Franco, ela fala sobre os 4 gigantes da alma. Na verdade, 4 gigantes contra os quais a alma, o espírito encarnado, precisa lutar. São os desafios da existência. Quais são eles? E eu peço que vocês didaticamente se lembrem deles e reflitam como é que você está lutando com cada um deles. Porque a Joana de Ângeles afirma, com razão, de que não há como realizar o ideal de felicidade se você não vencer esses 4 gigantes. Você tem que lutar com cada um deles. Você precisa vencer todos eles para que você então possa ter a oportunidade de alcançar o ideal da felicidade. Primeiro deles, a ansiedade. Eu vou começar pela ansiedade pelo mesmo motivo que Paulo de Tarso, naquela carta aos Coríntios, quando ele começa a fazer uma anatomia do amor, dissecar a ideia do amor, ele fala primeiro que o amor é paciente. O amor é paciente, ele começa, o amor é paciente. Depois ele fala, o amor é doce, ele é benigno, ele não é orgulhoso. Mas primeiro ele começa, o amor é paciente. Por isso que eu faço questão de começar a apresentar para vocês o primeiro desses gigantes contra os quais nós temos de lutar. A ansiedade. E eu começo falando da ansiedade dizendo que você não é ansioso. A ansiedade não é uma característica. Ela é uma alteração de comportamento. Ela não é natural. Ela é uma patologia. Você não diz, eu sou gripado. Não, você diz, eu estou gripado. Então, você não é ansioso, você está ansioso.
E do que decorre a ansiedade? A ansiedade decorre do dispêndio de energia em controlar aquilo que você não consegue controlar. Todas as vezes em que você tenta fazer algo que você não vai conseguir fazer, você gasta energia com aquilo, gasta tempo com aquilo e, evidentemente, você gera frustração. E o que o ansioso quer controlar e não pode controlar? Bom, primeiro, o ansioso quer controlar o que acontece, através da preocupação excessiva, da cautela excessiva. Ele quer controlar o que acontece, ele não quer que aconteça nada que seja contrário à vontade dele, ao desejo dele. Então ele é um fiscal da natureza, ele é um fiscal do mundo e da própria vida. E é evidente que nós não controlamos o que acontece na nossa vida. Eu não preciso nem dizer isso para ninguém, Todo mundo sabe que a vida nos surpreende em todo momento. Quantas coisas, de maneira a trazer facilidades, bênçãos, alegrias, como também de trazer tristeza, trazer dificuldades, trazer contratempos. Todas as vezes, todo tempo, a vida está nos surpreendendo. E não é o acaso que nos surpreende. O acaso é a maneira pelo qual Deus encontrou para se manter no anonimato. Você não deve gastar energia tentando controlar o que acontece, porque o que acontece é controlado de acordo com a vontade de Deus. Deus controla o que acontece. E você precisa confiar em Deus. E quando você confiar em Deus, você aceitar que você vai passar pelo que você precisa passar e você vai estar ao lado de quem você deveria estar, você vai se acalmar e a ansiedade, essa ansiedade do controle daquilo que acontece, da necessidade do controle do que acontece, desaparece. Outra coisa que a gente tenta controlar e não funciona também, o que os outros fazem. Você já tentou ajudar quem não quer ser ajudado? Acho que quase todos nós já tentamos. E funcionou? Não, porque as pessoas mudam apenas quando elas querem mudar, não quando nós queremos que elas mudem. E a vida cuida, e nós fazemos o melhor. E nós não controlamos nem o que as pessoas fazem com aquilo que nós fazemos a ela. Não que devemos nem desejar controlar isso. Nós oferecemos o melhor de nós para as pessoas e elas vão fazer com aquilo que nós oferecemos a elas o que elas conseguem fazer. E nós aceitamos isso, porque nós não prestamos conta do que as pessoas fazem, ainda que com o que nós fazemos a elas, nós prestamos conta apenas daquilo que nós fazemos. E você acaba com a ansiedade quando você começa a se dedicar a controlar aquilo que você precisa controlar, que é o que você tem de fazer. Com o que você faz, com as escolhas que você faz. Isso você tem de controlar, todo o resto não. Pessoas controlam a vida delas. E Deus controla o que acontece na sua vida e na vida das pessoas. E você faz o melhor. Você olha e percebe o que você precisa fazer e faz, se entrega, se doa, se esforça. Para isso você precisa prestar muita atenção naquilo que está acontecendo para entender o que você precisa fazer. E quando você está com toda a tua energia concentrada no presente, no agora, no hoje, você aproveita tudo que a vida pode te oferecer. Tudo aquilo que a vida está te oferecendo. Isso se chama vida plena, vida por inteiro. Fernando Pessoa dizia, enquanto você não controlar a ânsia do amor demasiado, você não vai crescer emocionalmente. Enquanto você não enfrentar a dor da própria solidão, você vai continuar a se procurar em outras metades. Para se viver a dois, primeiro é preciso ser um. O que Fernando Pessoa queria dizer? Olha, você não pode viver numa gangorra emocional permitindo que as pessoas estabeleçam qual é o teu estado de espírito. A pessoa mentiu para mim, me traiu, me machucou, eu estou triste. Não.
A pessoa faz o que ela quer e você faz com o que ela te ofereceu o que você quer. Você quer ficar triste? Ora, se você quer ficar triste, né? Dalai Lama, o mundo seria diferente se as pessoas quisessem ser felizes. Você decide ficar triste, você decide se magoar, você decide desistir. Essas decisões são suas. E você, para tomar as melhores decisões, você precisa estar concentrado em você no presente. E a ansiedade, Confúcio, 500 anos antes de Jesus, ele disse: há pessoas que gastam tempo com as coisas materiais para se enriquecerem, preocupadas com as coisas materiais, porque elas querem segurança e tranquilidade e conforto, e gastam energia na busca destas coisas. E lá adiante, depois de terem conquistado muitas coisas, muitas riquezas, muitos títulos, muitas coisas do mundo, percebem que perderam algumas coisas. Confúcio diz, e então percebem que perderam a saúde, por exemplo. Mas podem ser os amigos, pode ser a família, pode ser os sonhos, pode ser os seus princípios, seus valores morais. Perderam estas coisas. Então, elas têm um sentimento curioso. Elas entregariam tudo o que ganharam para recuperar o que perderam. Se preocupam demasiadamente com o futuro, é quando Confúcio fala da ansiedade. Se preocupam demasiadamente com o futuro, de maneira que não vivem nem o futuro, nem o presente. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Esse é a consequência da ansiedade. E como toda doença, toda patologia, ela precisa ser combatida. Você precisa buscar o equilíbrio permanente. O estado contrário da ansiedade é o equilíbrio. Então busca o equilíbrio, busca a paz de Deus. Não se deixe levar pela ansiedade. Muda do comportamento. Você não é gripado, você está gripado. Você não é ansioso, você está ansioso. Bom, então esse gigante você já identificou e já sabe que precisa lutar contra ele. O outro é o medo. O medo. É complicado o medo, porque eu não estou falando do medo da violência, né? Isso é da circunstância da vida moderna, né? Medo de ser assaltado. Meu avô nunca foi assaltado, mas meu avô nunca teve relógio. O relógio dele era de bolso, ele também não saía muito para a rua. Ele não tinha objetos para serem assaltados. Nunca levaram o celular do meu avô, porque o meu avô nunca teve celular. Então agora nós vivemos em um mundo onde nós temos um monte de objetos e a maioria das ocorrências policiais são de desinteligência familiar e de furto, né? Os homicídios, elas continuam, o tráfico de drogas cresceu muito, mas é a vida urbana, isso é meio como um reflexo e não deve nos amedrontar. Estes espíritos, os criminosos, eles convivem conosco porque eles são tutelados por nós. O Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, por que espíritos perversos ainda vivem no nosso meio social e causam tanto problema? Isso no século XIX. E aí os espíritos dizem, porque eles precisam de referências novas, eles precisam de ajuda, eles precisam melhorar. Como é que eles vão melhorar se eles convivem só entre eles? Vão fazer um mundo dos perversos. O que acontece? Só tem perversos, eles vão continuar perversos pela eternidade. Eles precisam conviver com aqueles que são bons para experimentarem o bem, para testemunharem o bem. E fala, puxa vida, é como se você vai viajar para um lugar, o que acontece? Você expande a sua expectativa, a sua visão de mundo, porque você mesmo que volte para o lugar onde você mora, você fala, existe um outro lugar, e é um outro lugar legal. E de repente você olhando o lugar onde você vive, você pode desenvolver um sentimento de mudança, fala, puxa, eu gostaria tanto de viver naquele outro lugar que eu conheci. Então não é o medo da violência, nem dos que são perversos, é o medo da vida. Lembra de Jesus para Paulo de Tarso? Não tenha medo diante daquilo que a tua consciência te manda fazer.
Não recalcitre diante de teus aguilhões. Os aguilhões, aquelas coisas que põem nos animais para que os animais sigam numa direção, os nossos aguilhões são as leis de Deus que estão gravadas nas nossas consciências. É o medo de seguir a sua consciência, de fazer diferente. A existência humana, ela tem um desenho, um formato, uma arquitetura. Qual é essa? A vida nos leva até o ponto onde nós já fomos e em seguida nos empurra para frente. Com um problema. Além de nos expor a situações desconhecidas, nós carregamos alguns reajustes necessários, algumas reparações que devem ser feitas. Então, reencarnar é muito complicado, muito difícil para todos nós. Para todos nós, do ponto de vista espiritual, é muito complicado. É transformação. A ideia é mudança, é transformação, é descoberta, é crescimento. E não há renascimento sem a dor da transformação. Se nós queremos renascer, se nós queremos mudar de verdade, nós temos de empreender um esforço muito grande, porque nós carregamos um passado contra o qual nós precisamos lutar. As nossas crenças precisam ser modificadas e elas precisam ser retiradas e substituídas por crenças novas. E muitas vezes nós desistimos por medo de errar, pelo medo da dor, pelo medo de nos sentirmos incapazes. E nós precisamos ter coragem. A existência humana não é para amador. Nós precisamos ter o tempo todo, um coração corajoso. E Eurípides Barçanufo, no início do século XX, ele construiu um ideal para nós espíritas. Ele disse assim: nós espíritas não podemos engrossar as fileiras do desânimo. O desânimo nos faz desistir. Nós não podemos engrossar as fileiras do desânimo. Nós temos o dever inadiável, início do século XX, de influir coragem, e bom ânimo, esperança e fé. Nós temos de vivenciar isso. Nós, espíritas cristãos, manifestar coragem e bom ânimo, alegria, energia, gratidão em tudo aquilo que a gente faz. Nós, espíritas cristãos, não podemos ser encontrados lamentando as coisas do mundo, reclamando da falta de sorte, dos acontecimentos. A vida é como ela é. E nós não podemos ter medo daquilo que a vida nos propõe. Nós temos de ir para o enfrentamento, para o embate, no esforço de superar os nossos limites. Essa é uma condição, da existência humana. Superação de limites, aprendizado, reeducação. E com medo no coração nós nos enfraquecemos. Lembra de Pedro andando sobre as águas do mar da Galileia? Quando ele chega perto de Jesus, começa a ventar, e aí Pedro pensa: será que ventando eu não vou afundar? E começa a afundar. Jesus diz para Pedro: Pedro, por que tiveste medo? Porque o medo enfraquece, o medo, ele tira toda a energia da realização, toda a capacidade de realização, ela se enfraquece com o medo. O medo nos adoece no campo das possibilidades. Não tenha medo da vida. Não tenha medo daquilo que está por vir. Você não controla o que está por vir. Você não controla o acontecimento. Mas você tem a certeza de que você é capaz de enfrentar o que a vida apresentar a você. Ansiedade e medo. Terceiro, gigante, a rotina. Rotina. A rotina é uma necessidade da vida moderna. Nós criamos rotina para que as coisas façam um pouco de sentido e para que a gente tenha uma sensação de segurança. Então eu sei o que vai acontecer.
Eu acordo no mesmo horário, vou para o mesmo lugar fazer as mesmas coisas. Visto o mesmo tipo de roupa, tomo o mesmo café da manhã, almoço as mesmas coisas, faço as mesmas coisas à tarde, volto para casa no mesmo horário pelo mesmo caminho. Assisto os mesmos programas da televisão e durmo no mesmo horário, do mesmo lado da cama. Alguém consegue ser feliz assim?